Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada, e vamos lá, firmes e fortes para mais uma revisão do nosso conteúdo que foi dado aqui na nossa prova número 2. Nós comentamos no início a respeito, né, da procuração. Você não pode aceitar uma procuração em algum tipo de processo que já tenha advogado constituído, tá? Esse é o ideal. A não ser que você está buscando ali, né, resolver algum tipo de problema com urgência, no caso de decadência ou prescrição dos direitos do seu cliente, né, dos direitos que a pessoa que veio a procurar um novo patrono. Mais uma vez, reiterei a necessidade e a importância de você ter um post-it dos datas, né, de números, 5555311, tá? 5 anos para você cobrar honorários advocatícios, ou seja, do trânsito julgado, da renúncia, da revogação, do último ato extrajudicial, 5 anos para que você possa exercer a sua função de advogado e depois ter direito ali a compor uma diretoria do Conselho Seccional, do Conselho Federal da OAB. 5 atos privativos de advogado, 3 anos para você ter direito de ser um conselheiro. Tá bom? Comentei também que se você for membro do judiciário, do cartório, se você for membro do judiciário, se você for cartorário, policial, fiscal, militar ou gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada, você não vai poder ser advogado, também não vai poder ser o quê? Ser estagiário. Qual estagiário, Rafael? Aquele da prefeitura, do INSS? Não, aquele estagiário que tem carteira azul mesmo como estagiário, inclusive que paga anuidade, ele vai pagar anuidade também, tá? Carteira vermelha de advogado, carteira de advogado é a vermelha, a de estagiário é a azul. Nós comentamos sobre as punições, né? Falei um pouquinho sobre censura, suspensão e exclusão, diz que a multa existe também, o pagamento é de 1 a 10 anuidades, não é de 1 a 10 salários mínimos, tudo bem? As punições com relação à suspensão são aqueles assuntos relacionados a dinheiro, tá? Suspensão é assunto relacionado a dinheiro. Também temos aqui fraudar a lei, reter autos, inépcia profissional e conduta incompatível. Fraudar a lei é você criar situações relacionadas a não entender que a lei está correta. Reter autos, né? Reter autos é você pegar e não devolver. Inépcia profissional, porque você é um babaca. Conduta incompatível é porque você está fazendo alguma coisa que não é aceito pela sociedade, né? Ficar aí, vamos supor, não nada contra, né? Você fazer alguma coisa de beber e ficar largado nas calçadas. Mas se você é advogado, a sua conduta é incompatível com o exercício de advocacia. Fraudar requisitos, você falsificou ali um documento para você se inscrever como advogado. Inidoneidade moral, você fez alguma coisa, né, feia, você foi lá para a Rússia na Copa do Mundo e ficou cantando em volta de uma moça lá, uma música, né? E aí que foi ofensiva à reputação dela, à reputação das mulheres. E aí, consequentemente, a punição vai vir por meio de 2/3 dos respectivos membros do Conselho Seccional, você vai sofrer a exclusão. Crime infamante também. Essas são situações de exclusão. Situações de exclusão. Nós temos também, gente, aqui uma demonstração, eu disse para vocês, né, sobre as competências do Conselho Federal. Uma delas é ser um legitimado ativo para a propositura do controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, para com relação às leis federais que não estejam de acordo com a Constituição Federal ou leis estaduais. Só que nós também temos, pessoal, a possibilidade da Constituição Estadual colocar como sendo um legitimado ativo para a propositura do controle concentrado o Conselho Seccional. Então, o Conselho Seccional, ele pode ser um legitimado ativo para a propositura do controle concentrado de constitucionalidade se for no Estado, tá? É possível que isso venha a ocorrer. Aqui eu coloquei 444 porque são os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Aqui 321 ou 51 ou 34, não importa, tá? Aqui é o quê? A quantidade de pessoas que vão ser legitimadas para o controle concentrado no Estado. Comentei também sobre a circunstância do desagravo. O desagravo é feito em regra, pessoal, no local em que você sofreu a ofensa, tá? No Conselho Seccional. Mas, às vezes, o Conselho Federal que vai organizar o caso, quando você tem o quê? Uma ofensa ao presidente do Conselho Seccional, uma ofensa ao advogado e que teve um problema que foi um alcance nacional, ou quando um conselheiro federal foi ofendido. Lembrando que, para que o desagravo ocorra, dispensa-se a necessidade da concordância da pessoa que foi ofendida, ou seja, prescinde da aquiescência do advogado que foi ofendido. Bom, comentamos em direito constitucional a realização de reunião, não há necessidade de autorização, né, do poder público, mas nós temos que fazer o quê? Um prévio aviso. Eventual conflito entre 2 ou 3 turmas fazendo algum tipo de reunião num pátio público, ou a polícia vai proteger aquela que fez o quê? O prévio aviso. Comentei com vocês também sobre os parlamentares, que eles possuem prerrogativa de foro. No caso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, esse povo aqui tem imunidade material e imunidade formal. Material com relação a opiniões, palavras e votos, em todo o território nacional para deputados, sejam eles federais, estaduais ou municipais, diferente do que acontece com o vereador. A imunidade material com relação a opiniões, palavras e votos, gente, ela não se estende a cuspir na cara de alguém. Isso já é quebra de decoro parlamentar, tá? Então, cada casa respectiva vai estabelecer o que é o respeito, o decoro parlamentar. Imunidade formal é aquela que acontece com relação a prisões e processos. Prisão é o seguinte, o parlamentar ele pode até ser preso se ele cometer um crime inafiançável, né, e pego numa situação de flagrante delito, mas a casa respectiva tem que ser comunicada para verificar se vai ser mantida ou não a prisão. Agora, com relação ao processo, é o seguinte, o deputado,
federal, ele pode ser denunciado e o STF vai receber denúncia antes de comunicar a casa respectiva. Isso acontece, tá? Então o STF prescinde da autorização do Congresso para receber denúncia contra parlamentar. Só que depois, a casa respectiva, né, ela pode pedir a suspensão do processo e, consequentemente, também a suspensão do prazo prescricional. Gente, sobre federalismo, eu contei algumas coisas sobre competência comum, concorrente, privativa. Disse que a competência privativa ela vai ser delegada para os estados por meio de lei complementar. Comentei casos interessantes para a gente decorar isso aqui. Infelizmente, não vai cair na nossa prova agora, porque já caiu na prova passada. Mas o poder público, né, a competência aqui, para legislar sobre direito ambiental, né, na verdade, sobre o meio ambiente, ela é uma competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Agora, para proteger, competência comum, União, Estado, DF, município. Para proteger a pesca, a floresta, a fauna, a flora, é o quê? A legislação é competência concorrente, ou seja, União, Estado, DF. Agora, para proteção, União, Estado, DF, município. Certo? Beleza? Trouxe a baila aqui sobre a competência exclusiva, né? A competência exclusiva, por exemplo, para que a União ela crie moeda, para que ela declare a guerra, celebre a paz. Competência exclusiva não se delega para os estados. Competência privativa se delega para os estados por meio de lei complementar. Tá, atos normativos também são indelegáveis. Recurso administrativo também não se delega. Lembrando que eu comentei aqui sobre a Seguridade Social, a educação não compõe a Seguridade Social, sim, assistência à saúde e a previdência. Tá bem? Tudo isso aqui é manuterido pelas contribuições sociais, que também são criadas por meio de lei complementar, as residuais. Nacionalidade, comentei rapidinho sobre você ser nato. O nato é aquele que é filho de nato ou naturalizado. Independentemente de qualquer coisa, o filho de nato ou naturalizado terá direito de ser nato. Lembrando que os natos, eles podem ser presidentes, vice-presidentes, presidente da Câmara, do Senado, ministro do STF, oficial das Forças Armadas, diplomata e ministro de Estado. Qual é o ministro do Estado, Rafael? O ministro do Estado da Defesa. Ministro do Estado da Defesa, isso aqui é muito importante. Outra coisa importante é que nós temos o critério do ius solis e o ius sanguinis. O ius solis nasceu no solo brasileiro, será brasileiro, tá? Nato. Nasceu de sangue brasileiro, será nato também. Mas se o teu pai estiver trabalhando para a República Federativa do Brasil, não precisa registrar. Se você estiver de férias, tem que registrar. Ou você vem para o Brasil, reside aqui no Brasil e opta a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Tá? Coloquei aqui as idades, né, para que você tome posse nos cargos de presidente, senador, governador, deputados e vereadores, né, sempre data da posse 35, 30, 21, 18, salvo o vereador que tem que ter a data de 18 anos na data do registro da candidatura. Coloquei aqui um mapinha para você decorar, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não pode errar, não caiu na prova passada. Ó, juiz federal, ele se envolver com o conflito, ele que vai resolver o conflito entre organismo internacional, estado estrangeiro, contra município ou pessoa residente do estado aqui no Brasil. O STF, né, a mesma coisa, só que ele não coloca o município aqui, tá bom? A STJ tem algumas funções também. Comentei aqui para você, né, sobre a lei federal. A lei federal, ela é o gênero, as estaduais elas podem ser específicas. Se houver conflito entre lei federal e lei estadual, prevalece a lei federal, mas não significa que a lei estadual retirou a sua validade da lei federal. A lei estadual não retira a sua validade da lei federal, tá? Gente, comentei aqui que é possível a União intervir em estados e municípios, mas não é possível a União intervir em municípios. Agora, a União pode intervir em municípios, sim, se esse município estiver compondo um território. Lembrando que território pode ser criado por meio de lei complementar, mas não vai cair nessa prova, porque acabou de cair na prova passada. Desenhei ele no tempo do processo civil, muito importante prestar atenção nessa linha no tempo do processo, e sobre essas explicações aqui, né? O que é decisão interlocutória e o que não é decisão interlocutória. Se você não viu esse pedacinho, pessoal, volta na aula grandona, né? Que é uma aula de 2h20, 2h15, e assiste esse pedacinho aqui para prestar atenção, tá? É muito importante isso daqui. Bom, comentei com vocês também a competência do Procurador-Geral da República. Ele pede deslocamento de competência da estadual para a federal, tanto na fase de inquérito quanto na fase processual, desde que tenha ofensa de direitos humanos e o Brasil seja signatário de um tratado nesse assunto. Comentei sobre direitos de primeira e segunda dimensão, expliquei, né, que a Declaração Universal de Direitos Humanos ela não foi assinada, e aí houve a separação dos dois pactos, né, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Comentei também sobre o sistema regional, o sistema global de direitos humanos, comissão e corte, tá bom? Bem simples isso aqui. Sobre também direito internacional privado, onde que serão as regras aplicadas no caso concreto, não importa quantos países que tenha, as regras serão do local em que foi celebrado o contrato, em que foi construído lá uma empresa, local em que foi feito o testamento. Tá? Diplomata tem imunidade, não importa se ele está transportando criança, droga, ninguém vai ver as coisas dele, as malas dele, não vai passar detector de metal, tá? Por quê? Porque ele tem imunidade. Ele pode ser declarado uma pessoa não grata. Se o país acreditado não confiar nele, vai declarado pessoa não grata, manda ele embora. Tá? O Estado acreditante é o que encaminha. O acreditado é quadrado. Se a Itália mandou para o Brasil, a Itália acreditante, o Brasil acreditado. O Brasil vai olhar para o caso e falar assim, nossa, eu confio nesse cara, beleza. Agora, se o Brasil não confia mais, o Brasil vai levar em consideração que esse diplomata, ele é um cara, uma persona não grata. Tá? Lembrando que o Estado acreditante ele pode renunciar às imunidades
do diplomata. Beleza? Maravilha? Essa aqui é uma situação relacionada, né, com a imunidade, né, que os países possuem de jurisdição e de execução. De jurisdição eles não possuem, de execução eles possuem. Você pode levar os bens do cara? Não pode. Você ganha o processo? Ganha o processo, mas não pode levar os bens. Você pode levar alguns bens? Alguns bens você pode. Quais são os bens que você pode levar? Você pode levar os bens que não estão afetados na prestação do serviço pelo próprio consulado, pela própria embaixada. Ou seja, você pode levar vasos e pode levar quadros. E hipótese de incidência, gente, né, sobre qual que é o fato que gera a obrigação de pagar imposto de renda, oferir renda. Não importa como você oferiu renda, se foi transportando pessoas, se for vendendo pessoas, se for vendendo órgãos, se for vendendo drogas. Tá? Se você oferiu renda, você oferiu renda. Rafael, mas não tem que ser punido, tem que ser punido. Mas aí você vai ser punido pelo direito pelo direito penal, não pelo direito tributário. Tá? Então, oferir renda é uma forma, sim, né, de você pagar tributo, no caso, imposto de renda, independentemente da origem dessa renda. Por quê? Porque nós temos que fazer uma interpretação objetiva sobre o fato gerador. A oferir renda é oferir renda, independentemente de qualquer coisa, ou seja, o dinheiro não tem cheiro, pecúnia não onlé. Tá? A base de cálculo, pessoal, para você pagar imposto de renda, o valor da renda, o valor do carro, o valor da casa, a alíquota é um percentual que é aplicado no caso. O percentual aqui, se for zero, vai dar alíquota zero, você não vai pagar o valor do tributo. Tá? Os tributos são isso aqui, né? Taxas, contribuições de melhoria, impostos, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. As contribuições sociais, lembrando que elas mantêm o quê? A Seguridade Social e também o Sistema S. Tá? Gente, comentei sobre as estatais elas podem prestar atividade econômica, isso aqui é bem fácil, expliquei a diferença entre caducidade do contrato e caducidade do ato, falei sobre encampação, falei sobre os delegatários, expliquei que é reintegração, readaptação, recondução e reversão, falei sobre recurso administrativo, pedi para você fazer um post-it da retratação no PAD, em procedência liminar, em deferimento inicial. Inclusive hoje, aqui, ó, na hora que eu estava explicando a matéria, né, no caso de processo civil, eu mostrei para você aqui, né, o caso, né, de você fazer uma apelação e o juiz poder se retratar no caso de improcedência liminar do pedido. Aqui, ó, improcedência liminar, né, você pode ter aqui, no caso de você fazer uma petição inicial, e estar contrário ao teor de súmulas do STF e do STJ. Você faz a apelação, o juiz pode se retratar. Então, ó, faça o post-it das retratações, tá bom? O post-it das retratações é importante. Comentei sobre alguns casos, né, que o Estado, ele limita o direito de propriedade. E aí nós temos aqui direito de extensão, desapropriação, ocupação temporária, desapropriação indireta, por zona, requisição administrativa, né, limitação administrativa e outras coisas mais. Correto, gente? Bom, maravilha, temos aqui também, né, alguns princípios de tributário, são algumas coisas que limitam o direito de tributar por parte do Estado. Então, você tem várias coisinhas relacionadas ao caso. O princípio da anterioridade e da noventena é diferente da anualidade. Tá bom? Beleza? Simples e fácil, como tudo em português. Aqui foi um pouco sobre isenção heterônoma, que não é possível, mas existe uma peculiaridade em que você pode ter a República Federativa do Brasil sendo representada pelo chefe de Estado lá fora, e aí acontecer de você ter uma isenção heterônoma, mas seria o Brasil como república em si, não como a União isentando alguém a pagar um tributo. Gente, é isso aí. É nóis. Acabou o conteúdo de hoje. Foco, força, fé, faz depois de muito estudo. Se você gostou, gente, se você assistiu até agora, na moral, né? Eu esqueci de pedir. Segue o canal aí, pelo amor de Deus, e deixa uma curtidinha, bonitinha ali, eu comentazinho, qualquer coisinha assim, para rodar esse negócio aqui. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais não ter 1000 seguidores. Pelo amor de Deus. Tchau, gente. Valeu. Foco, força, fé, faz depois de muito estudo. Um beijo no mago. Agora, macarronada. Tô cansado. Fui fazer besteira de tomar um golinho de cerveja. Tô morrendo agora, não pode.